Então a gente tem estudado a transformada de Laplace. Pelo que a gente já estudou, né, fazendo aqui uma pequena revisão, a fórmula da transformada de Laplace é a seguinte: se eu tenho uma função f de t que é definida, né, para os valores de t maior ou igual que zero, então como é que fica a transformada de Laplace? A transformada de Laplace é Laplace de f de t, essa fórmula a gente já viu, né, igual integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f de t dt. Aqui. Claro, né, contanto que essa integral convirja, porque é uma integral imprópria. Eu destaquei isso bastante para vocês. Falei, olha, isso aqui é uma integral imprópria, vai ter que virar um limite, né? Então vamos colocar assim, contanto que a integral convirja, tá certo? Convirja. Ok. Como que a gente faz como que a gente lida com essa integral quando tem que calcular ela na prática, ali no caso particular de alguma função? Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, só lembrando, né, essa integral, vamos colocar aqui, essa integral de 0 até infinito e elevado a menos st, f de t dt, a gente aprendeu que tem que transformar ela num limite, né? Então fica limite, geralmente eu fazia assim na sala de aula, limite azão tendendo ao infinito, integral de 0 até azão e elevado a menos st, f de t dt. Bom, vamos dar alguns exemplos de transformada de Laplace de algumas das principais funções que a gente calculou, né? Então a gente viu, por exemplo, só relembrando, né, que você tem a transformada de Laplace da função constante igual a 1, então Laplace de 1, a gente viu que é igual a quanto? É igual a 1 sobre S. 1 sobre S. A condição era S maior que zero. Sempre aparece essa condição, que é a condição que tem que existir para que essa integral imprópria aqui convirja, tá certo? Senão ela não converge. Ok, então vamos adiante. Você tem também aqui transformada de Laplace da função, outra aqui importante que a gente viu, exponencial, e elevado a t. A transformada de Laplace de e elevado a t, a gente viu que dava 1 sobre S menos A. 1 sobre S menos A. Então, e a condição aqui era S maior que A. Ok? Que mais que a gente pode lembrar aqui de importante? Polinomial, né? Transformada de Laplace de um termo polinomial. T elevado a N. Como é que ficava essa fórmula aqui? Quem que se lembra? A fórmula de T elevado a N ficava N fatorial dividido por S elevado a N mais 1. Ok? E essa fórmula é válida para n igual a 1, 2, 3 reticências. Né? E qual que é a condição aqui? A condição era que S maior que zero. Né? Essa que era a condição. Vou deixar aqui, S maior que zero, para a integral convergir. Tá? Outras de destaque também que a gente pode colocar aqui são, que a gente discutiu bastante em sala de aula, só para fechar essa revisãozinha aqui, né? Foi a transformada de Laplace das funções trigonométricas, transformada de Laplace de seno de AT, né? Transformada de Laplace de cosseno de AT, cosseno de AT. Então, quem que se lembra dessas fórmulas aqui? A do seno, como é que ficava? Seno era A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. E a condição era qual? S maior do que zero para convergir, né? E a do cosseno era S dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Também a condição S maior do que zero. A gente viu também as transformadas de Laplace de função trigonométrica inversa. Então, por exemplo, transformada de Laplace do seno hiperbólico de AT, que é igual a gente viu que era A dividido por S ao quadrado menos A ao quadrado. E a condição é interessante, né? Vocês se lembram da condição? A condição era S maior do que módulo de A. Tinha também a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de AT. Tá certo? Escrevi errado aqui. Transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de AT. Essa transformada de Laplace ficava igual a quanto? Quem que se lembra? S
dividido por S ao quadrado menos A ao quadrado, com S maior do que módulo de A. Essa era a condição também. Então, essas são as principais. Claro que a gente já viu também a transformada de Laplace da função de Hifshade, mas essa eu vou deixar para falar no próximo vídeo, quando a gente retomar e for seguindo adiante a matéria, tá certo? O que eu queria lembrar para vocês, que a gente já viu também, que é importante destacar, é o seguinte. Em primeiro lugar, a linearidade, né? Existe a linearidade, essa é uma questão importante, linearidade da transformada de Laplace. Então, sempre que eu tiver que calcular a transformada de Laplace de uma combinação linear de funções, por exemplo, A vezes um f de t mais Bzinho vezes um g de t. Sempre que eu tiver que calcular esse tipo de situação, ela age como se fosse uma transformação linear. Vai ficar A vezes a transformada de Laplace de f de t mais B vezes a transformada de Laplace de g de t. Tá certo? Então, quer dizer, linearidade da transformada. Importante relembrar também. Outra coisa importante que a gente já viu e vale a pena destacar aqui, porque nós vamos utilizar várias vezes, é as fórmulas operacionais, né? Que no caso seriam as transformadas das derivadas das funções. Das derivadas. Como é que ficam as transformadas das derivadas? Então, eu vou colocar as duas mais importantes que a gente viu, que é a transformada da primeira derivada e da segunda derivada. Então, fica transformada de Laplace da... Se você tem... Quer dizer, vamos iniciar dizendo o seguinte, se eu tenho uma função y, que é igual a y de t, tá certo? E eu já sei que a transformada de Laplace da y de t é igual a f de s. Então, o que eu posso afirmar sobre as transformadas das derivadas delas, né? Transformada de Laplace da y' de t, quanto é que vai dar? Vai dar... Aí a gente viu a fórmula, a gente deduziu na sala de aula, não vou fazer a dedução de novo aqui, estou só revisando a fórmula, né? A transformada de Laplace da derivada dá s vezes o f de s menos y de zero, quer dizer, você tem que saber o valor da função num ponto. Né? Bom, e a transformada de Laplace dá y duas linhas de t. Só para a gente relembrar aqui, ficava s ao quadrado, f de s, menos s vezes y de zero, menos y' de zero. Aqui entra o valor da função no ponto e da derivada dela num ponto. Tá certo? Bom, outra coisa importante também de relembrar, e essa eu vou mostrar para vocês ali na tela do computador, é a questão do teorema, que a gente viu também, a gente discutiu, vamos fechar esse vídeo relembrando isso, a questão do teorema da existência. Na verdade, um teorema que garante condições suficientes para a existência da transformada de Laplace. Vamos ver aqui, né? Dá uma olhada aí na tela que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui a nossa nota de aula, né? Aqui eu começo introduzindo o conceito do que é função seccionalmente contínua e tal. E aí eu chego aqui no teorema que eu queria relembrar para vocês. Aqui, ó, teorema da existência da transformada de Laplace. Então, seja uma função f que satisfaça as seguintes condições. F é contínua por partes nesse intervalo, para todo A maior que zero, e de crescimento exponencial. Módulo da f de t menor ou igual que uma constante vezes uma exponencial. Então, com certeza, existe a transformada de Laplace para S maior do que A. Quer dizer, vai ter a transformada de Laplace determinada por uma condiçãozinha sobre S. Tá? Então, vale a pena você revisar aí os conceitos de função contínua por partes, que eu expliquei, né? E dar uma relembradinha aqui na demonstração desse teorema. Tudo isso que eu estou passando por cima aqui são coisas que a gente já discutiu exaustivamente em sala de aula. Tá? No próximo vídeo, no segundo, eu já vou voltar com a função de Hifshade, função de grau unitário. Vamos calcular a transformada de Laplace dela e vamos ver os teoremas do deslocamento e talvez já num outro vídeo, para não ficar muito longo, resolver uma equação diferencial com transformada de Laplace e com função de grau unitário, com função de Hifshade, ok?